E aí, galerinha, aí, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar com Sociologia, especificamente o capítulo 7, que tem como título A Organização do Trabalho no século XX. Então, o primeiro modelo produtivo que nós iremos trabalhar é justamente o Taylorismo, que tem como palavras de ordem celeridade e produtividade. Chama a atenção que o engenheiro Frederick Winslow Taylor procurou desenvolver estudos sobre a organização do processo no trabalho, ou seja, ele buscava então uma organização científica do trabalho. Chama a atenção que nesse caso o Taylorismo buscava uma organização do trabalho que visasse justamente a maximização da produção claro, buscando rendimento com o mínimo de tempo e de esforço dos seus operários. Chama a atenção que nesse momento então vamos verificar que era necessário controlar o gasto de tempo nesse processo produtivo, assim como as ações do operariado como um todo. E aí chama a atenção que nesse momento era bastante necessário a busca por um homem eficiente, que seria um homem dócil. Como assim um homem dócil? Que seria justamente desprovido de ideias que pudessem contaminar o interior das fábricas, como ideias anarquistas, ideias socialistas como um todo. E claro, né, que fosse capaz de aguentar todo esse processo produtivo no interior dessas mesmas empresas, dessas mesmas fábricas, diante, claro, da precariedade que ali houvesse. O segundo modelo produtivo que nós iremos trabalhar é o Fordismo, né, que é um conjunto de teorias sobre administração industrial criados pelo industrial e dono de fábricas de automóveis, né, Henry Ford. Foi um modelo produtivo criado em 1914. Chama a atenção que nesse caso todo, né, esse sistema como um todo, ele tem uma ideia de produção em massa, com o aperfeiçoamento da divisão do trabalho, uma verticalização do processo produtivo, com a redução de custos e a maximização dos lucros como um todo. Era baseado justamente no trabalho repetitivo e, acima de tudo, alienado, com uma certa presença de estoque e, consequentemente, a concentração de atividades que vão ser espalhadas pelo mundo como um todo. E aí chama a atenção, não tem como você falar de Fordismo sem falar, claro, das linhas de produção em série, onde você vai observar claramente aí, né, a presença das esteiras rolantes, que tem como objetivo, claro, aumentar a produtividade. E os operários sofriam demais com a jornada dura de trabalho e, claro, ainda com poucos direitos trabalhistas. Mesmo assim, né, vamos observar claramente, né, que diante dessas situações como um todo, o operário ele vai ter uma melhoria na qualidade de vida, porque ele se torna também consumidor do processo produtivo. Claro, falar de Fordismo é observar claramente como a cronometragem, né, o tempo como um todo, acaba regrando a vida dos operários, determinando justamente a entrada, a saída, a pausa e um sistema de produção seriada. O próximo modelo de produção que nós iremos trabalhar é justamente aquele criado pelos engenheiros japoneses Taishi Ono, Shinji Oshin e Eiji Toyoda, né? Chama a atenção que nesse caso, esse modelo produtivo foi desenvolvido entre os anos de 1948 e 75, ou seja, em meio à Guerra Fria, nas fábricas da montadora japonesa de automóveis chamada Toyota. Daí o nome do sistema produtivo chamado de Toyotismo. Então, vamos observar claramente que esse tipo de modelo produtivo vai usar da tecnologia da informática e da robótica, visando jornadas flexíveis e também do processo produtivo, tá bom? E aí pregava que, em meio a esse processo produtivo, fosse realizado somente o necessário, produzido em pequenos lotes, com a máxima qualidade, trocando a padronização pela diversificação em produtividade. Ou seja, nesse caso aí deveria justamente a produção ser voltada de acordo com a demanda, para justamente, né, não gerar estoques. E tudo, claro, né, pudesse justamente, né, oferecer para o cliente uma rapidez no deslocamento e no fluxo dessas mercadorias. Claro, de um modo que pudesse conquistar justamente o seu cliente. E aí obedece uma ideia de just in time, ou seja, tempo certo, onde justamente vamos observar que combina o fornecimento das matérias-primas, a produção e a venda. Tudo isso realizado em um prazo estabelecido em um curto período de tempo. Ou seja, vamos perceber que claramente o objetivo maior do toyotismo é essa flexibilização da produção.
tudo bem pensado, tudo bem planejado, evitando o máximo do desperdício possível dentro do processo produtivo como um todo. E aí, finalizando, nós podemos até falar que, em meio a tudo isso, nós temos o surgimento do precariado. Chama a atenção que, nesse caso, né, o precariado ele é justamente caracterizado pelo aumento do mercado informal de trabalho, que é muito comum hoje em dia de se passagem, né, ainda mais em tempos caóticos como nós estamos vivendo atualmente. Consequentemente, nós temos um número excessivo do desemprego. Justamente, né, vamos observar que em meio ao processo produtivo, em meio à ideia de trabalho, nós temos muita instabilidade, nós temos muita informalidade, ou seja, pessoas que não trabalham de carteira assinada, o que é muito comum em nosso país, e que procuram vários e vários meios, né, várias e várias funções, várias e várias formas para conseguir justamente, né, meios para alcançar, ou para sobreviver, ou seja, para se alimentar e por aí vai, tá bom? E aí, em meio a tudo isso, vamos verificar claramente que em meio a esse precariado nós temos aí um endividamento insustentável, né? Aí nós temos muita ansiedade entre as pessoas que sofrem com esse precariado, uma ideia de alienação, de raiva, uma dinâmica de incertezas, de medos, né? E claro, né, a perda dos laços de solidariedade, infelizmente, né? Nós estamos passando por um processo muito complicado hoje em função de uma pandemia, né? E claro que aliado a uma questão de um contexto precariado, nós temos, infelizmente, um futuro bem complicado pela frente, né? Como bem diz aqui nesses slides, né? Um futuro de incerteza, um futuro de medo, um futuro de falta de solidariedade. E um exemplo de tudo isso é o Euro May Day. O que é isso, na verdade? Isso, na verdade, é uma carnavalização do 1º de maio. Como assim, professor? O 1º de maio, como nós sabemos, é justamente, né, a, entre aspas, comemoração, né, do 1º de trabalho, o 1º de maio, né, como nós conhecemos, né, e aí, consequentemente, né, eles procuram satirizar, justamente lançar nesse dia, né, o que eles sofrem como um todo, né, ou seja, a falta de empregos, a informalidade, consequentemente violência e por aí vai. Bom, galerinha, é o seguinte, então, terceira série, obrigado pela paciência como um todo, né? E aí vocês têm, então, um roteiro de estudos voltado para o capítulo 7, diante do livro de vocês, e aí faço essa atividade para justamente testar esses conhecimentos. Um abraço a todos, né? E que Deus possa sempre nos iluminar. Tchau, meninos!